Software de faturação RoyalSoft. Este software corre via online através de um browser. Como todos nós conhecemos, existe o Microsoft Internet Explorer que já vem com o próprio Windows, já existe agora o Edge que já vem com o Windows 10 também, existe também o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Opera, o Safari, como dos mais conhecidos. A RoyalSoft recomenda o Google Chrome. Vou então correr o Google Chrome e vou clicar no meu link para fazer a demonstração do software. A cara do software, portanto, é isto que apresento. Portanto, tem um logotipo, que neste caso tem aqui o da RoyalSoft, é aqui que vai aparecer o logotipo da empresa. Tem um login, uma password para cada utilizador, assim como o botão para fazer o login na aplicação. Posso consultar por via website a RoyalSoft e acompanhar também no Facebook, através deste botão. Verifico o nome da empresa aqui em baixo, no rodapé, onde diz empresa demo, neste caso aqui é da demonstração, do qual passo a correr. O meu login e a minha password já estão guardadas também no formulário. Eu vou passar a fazer o login então para entrar nesta minha aplicação da RoyalSoft, faturação. Verifico então os meus menus lá em cima, o menu tabelas, para entrar no menu clientes, para entrar no menu produtos, para entrar no menu diversos, ou seja, algumas tabelas também configuráveis na aplicação. No menu vendas faço os documentos de transporte, os meus documentos de venda, faço também os recibos. Nos documentos de apoio faço a minha fatura pro forma, o meu orçamento, faço também os meus documentos internos de venda. Para um menu análises faço a minha análise do monitor de dívidas, o diário de faturação, o controle de guias globais, as vendas e os produtos. Nos utilitários eu posso, portanto, alterar, verificar os dados da ficha da empresa, fazer cópias de segurança, consultar a minha tabela de logs, utilizadores, o meu menu para o SAF PT e também então no menu e último terminar a aplicação. Verifique cá em baixo um quadro, um retângulo, portanto, de informação. Portanto, aqui vai existir alguma informação de erro, alguma informação objetiva em algum quadro que eu possa, portanto, estar e a aplicação ter que informar, então este quadro serve mesmo para isso. Tem uns atalhos rápidos do lado esquerdo, como visualiza aqui, um atalho logo direto para os clientes. É muito comum na aplicação nós consultarmos os clientes, para os produtos, para a faturação e para os menus do SAF PT. Passo a explicar então aqui no menu tabelas clientes. Para visualizar a minha listagem de clientes existentes na aplicação, eu tenho uma série de botões com algumas funções cá em cima e tenho a listagem cá em baixo dos meus clientes. Então o que eu posso fazer neste caso, neste quadro, neste formulário, para os meus clientes, é muito simples, é rápido e, portanto, é muito simplificado a gestão na minha aplicação de todos os dados existentes. Então neste caso para os clientes, o que eu posso fazer simplesmente é, ao clicar no cliente, posso visualizar os dados fazendo duplo clique, assim como em toda a aplicação, de toda a listagem que também possa existir, eu posso fazer a mesma coisa, duplo clique naquela listagem de um cliente, ou de uma fatura, ou de uma guia de transporte, e eu visualizar a mesma. Para criar um novo dado, neste caso um novo cliente, é só clicar no botão Novo, ele abre-me um novo formulário para indicar os dados para o meu novo cliente. Atenção, portanto, aos separadores para preenchimento dos dados e principalmente os obrigatórios que, portanto, são considerados com, portanto, o símbolo do asterisco, como o código de cliente, nome, código postal, morada, localidade, etc. Posso duplicar dados de um cliente, caso os dados possam ser os mesmos, até pode ser um mesmo residente, um pai, um filho, e posso duplicar os dados e alterar apenas o que é essencial, o nome, o número de contribuinte, e ficarem os restantes dados os mesmos. Entretanto, eu posso também alterar os dados de um cliente, basta para isso clicar nesse cliente e fazer alterar dados para ele automaticamente, portanto, me dar o formulário para alteração desses mesmos dados e eu fazer a alteração que necessito, seguido do botão guardar, que é para guardar essas alterações. Neste caso eu vou sair deste formulário, não quero guardar nada. Posso verificar de um cliente a sua localização, portanto, a morada existente nesse cliente. Se eu clicar neste botão, ele vai me mostrar no Google Maps essa morada, como podemos visualizar.
Posso trabalhá-la como no Google Maps, aumentar o zoom ou diminuir o zoom. Posso alterar a morada, seguido do botão procurar com um pormenor de rua, e ele automaticamente retorna a fazer a mesma pesquisa com a morada que eu altero. Passo a fechar esta localização. Posso de cada cliente consultar um resumo de vendas. Se consultar um resumo de vendas, ele mostra-me, portanto, esse mesmo resumo de vendas como uma fatura, portanto uma fatura recibo, uma fatura ainda por vencer, portanto deste cliente, posso consultar tudo isto. Neste mesmo formulário, como podemos visualizar, e muito simplesmente, temos também alguns botões, como portanto um botão para actualizar este mesmo formulário, um botão para imprimir esta listagem do resumo de vendas, um botão para enviar uma carta de regularização, imprimir ou fazer o download por PDF e enviar da maneira que eu pretender, seja por impressão ou por e-mail, nós pretendemos. Neste caso está a 0 porque este cliente não tem nada em dívida, apenas tem uma fatura, mas só vence daqui a 30 dias, portanto dívida não existe. Tem também um botão para enviar por e-mail este resumo de vendas, portanto, passo a explicar também. O destino, ele automaticamente me coloca o e-mail que eu tenho guardado nos dados deste mesmo cliente. O assunto tem uma mensagem que automaticamente é pré-definida da própria aplicação. Posso alterar, portanto, aquilo que eu pretender, seguido do botão enviar por e-mail. Portanto, é muito simples. Passo a fechar este mesmo quadro. Tem também um botão ajuda e um botão sair, mas estes dois botões são comuns em todos os formulários existentes na aplicação. Portanto, um botão ajuda para cada formulário onde estou, portanto, e um botão sair para sair desse mesmo formulário. Aqui neste caso, para o resumo de vendas, tenho também uma pesquisa, portanto, por datas ou por algum tipo de documento, como todos ou vencidos por pagar, em dívida, vencidos, ou todos, portanto, incluindo as faturas simplificadas. Passo a sair deste quadro, passo a explicar também que por cada cliente existe também um botão para consultar o extrato da conta corrente. E assim consulto o extrato de conta corrente deste cliente, que também posso imprimir esse extrato em papel, portanto posso enviar por e-mail para esse cliente. Portanto, consulto então aqui toda a conta corrente deste meu cliente. Portanto, passo a sair. Tenho também a impressão da ficha desse cliente. Tenho também um botão para ajuda neste formulário, um botão para sair deste formulário e também então uma área de pesquisa rápida pelo campo que eu pretender, escolhendo aqui nesta Combo Box. Portanto, é só indicar os dados que pretendo pesquisar. Neste caso eu pretendo pesquisar o nome de um cliente chamado, por exemplo, Maria, ou os clientes existentes com o nome Maria. Clico no botão pesquisar e ele mostra-me então, retorna-me um resultado de uma Maria Emília. Posso fazer a limpeza dessa pesquisa, clicando também num botão que está ali ao lado da pesquisa, portanto um botão semelhante a uma borracha. Então ele volta-me a mostrar a mesma listagem completa de todos os clientes existentes na aplicação. Basicamente é isto, portanto todos estes botões são comuns em toda a aplicação, em qualquer quadro. Onde existir este botão sabemos que é para a impressão, onde existir este botão sabemos que é para a ajuda, para sair portanto, desse formulário. Portanto é tudo muito comum em todos os quadros. Passo a explicar também no menu tabelas, produtos, os mesmos botões como podemos visualizar e como expliquei anteriormente. Eu visualizo também aqui, neste caso nos produtos, a minha listagem de produtos existente. Posso também fazer tudo aquilo que faço basicamente nos clientes. Portanto, posso adicionar um novo produto. Ao clicar no botão, ele adiciona-me um novo produto. Posso duplicar um produto, como também o fazia nos clientes, alterar um produto. Neste caso, posso também eliminar aqui um produto, caso esse produto, portanto, não esteja a ser utilizado. Posso verificar uma estatística de vendas desse produto por quantidades. Ele mostra por gráfico. Posso consultar uma ajuda também então para este formulário, sair, e também tenho então a respectiva pesquisa rápida por campos para este quadro de produtos. No menu tabelas tem também o menu diversas, portanto para alterar algumas tabelas como a família, país ou isenções do IVA.
Tenho também alguns botões semelhantes aos que já existem nos outros quadros, como referenciei anteriormente. O botão para incluir um novo dado, alterar, eliminar, a ajuda deste formulário e sair deste formulário. Também assim a pesquisa, como podemos visualizar no canto superior direito. Passando ao menu Vendas, eu tenho também os documentos de transporte, os documentos de venda e os recibos. Passando a explicar aqui para os documentos de venda como faturo, muito simplesmente eu, ao aceder a este quadro, eu tenho o meu tipo de documento. Eu tenho que selecionar o tipo de documento que pretendo visualizar ou alguma alteração que queira fazer. Portanto, é só selecionar o tipo de documento. Ele mostra uma listagem, neste caso das faturas, como estou aqui a selecionar. Tenho também o número de série. Tenho os botões onde posso fazer uma nova fatura, então, neste caso. Ao clicar no botão novo, ele cria-me uma nova fatura. Basta indicar o nome do cliente. Portanto, posso ir pelo código. Se ele não existir, ele dá essa informação. Posso ir através do botão da lupa e visualizar todos os meus clientes e selecionar então com um duplo clique. Nas linhas do documento, posso incluir aqui uma ou várias. Portanto, basta ir à lupa para cada linha e indicar o tipo de produto que eu pretendo utilizar, a quantidade, etc. Posso eliminar linhas, clicando no botão da cruz e fazer guardar no final. Eu passo a sair do menu da inclusão de uma nova fatura. Passo a explicar aqui das faturas já existentes, que eu posso consultar essa fatura, imprimir essa fatura, mandar por e-mail essa fatura, mas não alterar a fatura. Portanto, o que posso fazer de alterações nessa fatura é apenas o seguinte: é anular a fatura ou então alterar dados como apenas as condições de pagamento, os dados do cliente, os dados da carga e os dados da descarga. Posso imprimir uma segunda via dessa fatura, imprimir a fatura normalmente. Estes dois botões, grava em temporário e limpa temporário, portanto é para nós, se fizermos uma fatura, portanto nós podemos utilizar esses mesmos dados dessa fatura para fazer uma fatura nova. Portanto, estes botões para guardar em temporário, o que ele faz é guardar em temporário os dados desta fatura para eu criar uma nova fatura com esses mesmos dados e alterar ou adicionar aquilo que eu quiser. Passo aqui a sair deste menu. Para as faturas recibos, a mesma coisa, basta clicar nesse tipo de documento e ele mostra-me que de faturas recibos apenas tenho um, ao Sr. António Sequeira. Saindo do mesmo quadro, vendas recibos. Portanto, é aqui que eu faço a liquidação das minhas faturas normais. Portanto, se eu indicar aqui que quero criar um novo recibo, tenho que indicar o meu cliente, que passo aqui a indicar, por exemplo, o Sr. António Sequeira. Em baixo, eu vou indicar aqui nesta lupa os documentos que esse Sr. António Sequeira tem em dívida, que neste momento eu visualizo apenas um documento, só tenho uma linha, que é o documento que é uma fatura número 5 de 2016 a série. Indica aqui então que quero liquidar esta fatura, então basta eu colocar o visto nessa fatura, fazer aqui o envio para o meu recibo, então visualizo esta linha como a fatura que eu quero liquidar e então de seguida fazer guardar este meu recibo. Eu não vou guardar, eu vou sair até. Portanto, se eu quiser visualizar o recibo que eu tenho cá guardado e feito anteriormente, basta fazer duplo clique e eu visualizo esse recibo. Portanto, posso fazer a impressão também desse recibo. Basicamente aqui os quadros, os botões funcionam da mesma forma, de uma forma simples e rápida para toda a aplicação em qualquer quadro, basicamente falando, e como já tinha citado anteriormente. Vou só fechar então aqui as minhas janelas e passo a fazer aqui a demonstração também aqui nas vendas dos documentos de transporte. Portanto, se eu aceder aqui ao menu dos documentos de transporte, eu visualizo aqui um tipo de documento, que pode ser a mesma guia de transporte, guia de remessa, guia de movimentos de ativos próprios, guia de devolução e guias de transporte global. Posso visualizar todos os documentos em si já feitos anteriormente, portanto, através da mesma listagem que já existe em todos os outros formulários anteriores. Tenho os mesmos botões, portanto, o botão do novo, imprimir, neste caso imprimir portanto, um recibo, este mesmo recibo que eu visualizo aqui, que é apenas um único. Este botão é um botão ao qual eu posso submeter a AT. Eu visualizo aqui, por exemplo, com uma cruz que este documento não foi submetido.
algo que correu mal, comunicação com a URL das finanças, portanto não foi estabelecido uma conexão para ser atribuído o número da AT, então eu posso fazê-lo depois manualmente mais tarde e automaticamente através deste botão submeter a AT. Posso também enviar aqui este recibo por e-mail. Tenho também o botão para a ajuda deste formulário e o botão sair, assim como também o botão pesquisa. Portanto, como podemos visualizar e como eu já disse anteriormente, passo a dizer que portanto, todos os botões portanto, são iguais portanto, e semelhantes em todos os outros quadros. Portanto, funciona tudo basicamente da mesma forma, com as mesmas funções. Para o menu vendas, portanto, está explicado, portanto, é aqui que portanto, o cliente vai trabalhar mais. Nos documentos de apoio, eu posso então fazer alguns outros documentos, como a fatura pro forma, orçamento, como passo a entrar no quadro e a demonstrar que o tipo de documento está cá em cima, é só selecionar o tipo de documento que eu pretendo visualizar. Posso criar então com o mesmo botão, imprimir, enviar por e-mail, a ajuda, portanto o botão sair e a pesquisa. Portanto, como podem ver então, é tudo igual em todos os menus. Para simplificar, portanto a aplicação também é bastante rápida e mesmo via online. Posso ir também aqui aos documentos internos de venda, onde posso também consultar os meus tipos de documento, como uma folha de obra e notas de encomenda, portanto com os mesmos botões, etc. Basicamente falando, é esta a funcionalidade da aplicação, com a respectiva rapidez portanto, e a simplicidade que tem. Para o menu análises, quase a terminar, portanto posso consultar um monitor de dívidas, um diário de faturação, um controle de guias globais, portanto uma análise de vendas e uma análise de produtos. Aqui para o menu utilitários, eu vejo a ficha da empresa, portanto faço cópias de segurança neste menu, consulto a tabela de logs, utilizadores e é aqui que eu consulto o meu menu para o SAFT PT. Um quadro bastante importante que está aqui no meu menu de utilitários e passo a demonstrar aqui no SAFT PT esse quadro, o qual eu posso imprimir, portanto, o ficheiro do SAFT anual ou mensal. Basta selecionar o respectivo ano e o respectivo mês e automaticamente clicar no botão para ele criar esse ficheiro. Essa impressão é vista neste resultado, onde ele me indica aqui, portanto, a respectiva lei de acordo, portanto, à aplicação. Basicamente falando, para o SAFT PT é isto. Passo a sair deste quadro. Para terminar a aplicação, portanto, clico no botão terminar, ele volta-me ao quadro principal, onde posso até mudar de utilizador. Passo a entrar novamente na aplicação para explicar, para terminar mais uma coisinha ou duas. Portanto, basicamente falando, toda a aplicação em si, como já referenciei, portanto, todos os quadros, todos os botões são muito simples, fáceis de utilizar, é bastante rápida a aplicação, mesmo via online, como já disse anteriormente. E basicamente falando, é isto.